Olá, boa noite, seja bem-vindo. Horizonte Debate ao vivo no ar. O Rio São Francisco é parte da história de muitos brasileiros. As águas atravessam 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Ao todo são 2.900 quilômetros de extensão, tamanho suficiente para ser um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. Mas, infelizmente, o uso desenfreado do solo, as margens do rio, a construção de barragens e o desmatamento no entorno do Velho Chico contribuem para a redução e vazão do rio. Há 10 anos, a ação do Programa de Revitalização do Rio São Francisco trabalha pela melhoria dos recursos hídricos e qualidade da água. Participam do debate conosco Adriel Andrade Palhares, analista ambiental da FIENG, José Magno Senra Fernandes, professor de saneamento e hidráulica da PUC Minas, Amarildo Calil, secretário da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas. Senhores, quem controla a água, controla tudo. Professor José, eu não estou falando aqui agora de um grande engenheiro ou de um importante ambientalista, nem do Padre Cícero, importante para as regiões do sertão brasileiro. Eu estou falando aqui agora de uma tartaruga, que é o prefeito, de um filme que ganhou o Oscar em 2012. O filme chama Rango. É um filme de um calanguinho que tenta sobreviver no meio do deserto do Mojave, nos Estados Unidos. Quem controla a água, controla tudo. Afinal de contas, o que está por trás de um rio tão lindo, mas que políticas públicas não conseguem trazer nem a revitalização, nem a água para essas pessoas que estão pobres? O que está acontecendo, professor José? O nosso Velho Chico, né, o Rio São Francisco, né, que é chamado também da União Nacional, né? Sim, integração nacional, Porque ele ajudou a penetrar, né, a penetração dos portugueses via o rio, foi importante desde a colonização, sofre exatamente pela ocupação urbana que está tendo e pela degradação, né, ocupação, desmatamento, a ocupação urbana, a falta de saneamento, tratamento de água, de esgotos, né, nas cidades. Então, realmente, o Rio São Francisco está penando. E esse projeto que imaginou fazer a transposição do Rio São Francisco motivou, apesar de ser uma grande obra, eu não esqueço, quando eu estava estudando engenharia, há 50 anos atrás, o professor Lincoln Continentino já tinha, há 30 anos anteriores, feito um dos primeiros projetos da transposição. Sim. Quando era necessário. Agora, mais recentemente, para que se garanta essa transposição, há a necessidade de haver a revitalização dos cursos d'água desse rio, para garantir que essa obra possa continuar. Porque o rio está perdendo vazão, né, exatamente pela degradação. Adriel, José, Amarildo, eu tenho certeza que agora a gente está tocando o coração de várias pessoas que cresceram e vieram para Belo Horizonte, para outras cidades de Minas e que estão acompanhando o programa na TV Horizonte. Então, se você tem alguma menção, se você tem uma memória bacana sobre o Rio e tem uma pergunta, faça para nós no 99642-8473, que é o WhatsApp da TV Horizonte. Você pode enviar comentários, perguntas para a gente aqui. Eu já tenho algumas e daqui a pouco vou fazer para os nossos especialistas. O importante é você, no final da sua pergunta, da sua mensagem, colocar de onde você fala para que a gente possa, e o seu nome, para que a gente possa te identificar aqui. Secretário, qual que é o desafio de uma pasta tão importante, de um estado que tem na agricultura um dos seus alicerces, de falar de Rio São Francisco? Olha, a importância para nós, a agricultura, que a gente sempre... que o maior usuário da bacia é a agricultura, na verdade, porque a gente às vezes foca muito na calha do rio, mas nós estamos falando da bacia, né? E a bacia do São Francisco, que aí quase 50% do território mineiro está dentro da bacia do São Francisco, que é onde se pratica a agricultura de forma
bastante ampla, né, e bastante diversificada. Ele atravessa aí, né, desde aqui da região central, vai pelo noroeste até sair lá no norte. Então ele tem todo esse contexto do uso do solo, como o professor disse, é a própria antropização, quer dizer, a partir do momento da colonização, iniciou-se a atividade da agricultura, e a agricultura, né, foi sempre... não levou-se muito em consideração essa questão de conservação e preservação até uns tempos atrás. Hoje, o nosso desafio, como você me perguntou, é exatamente buscar fazer agricultura sustentável. Qual que é ainda continuar produzindo alimentos, produzindo energia, produzindo serviços no meio rural, mas também, né, conservar o meio ambiente, preservar a biodiversidade e, principalmente, né, a água. Sim. 80%, talvez, ou mais, das águas que chegam nos rios, elas precipitam sobre as propriedades rurais. Então, o produtor rural, ele que deve ser o protagonista da conservação do solo e da água, e também de fazer a produção de alimentos. Agora, eu vou buscar, secretário, antes, uma fala, acho que muito sóbria e que enriquece muito o que a gente está colocando aqui agora, que o professor José coloca. Antes de se pensar transposição, é necessário fazer a revitalização, né? Eu acho que é uma premissa. Porque, quando você falou, quem controla a água, controla tudo, né? Sim. E aí, de fato, a questão dessa água, é que se 50% da bacia do território mineiro está na bacia de São Francisco, tem um outro dado, 70% da vazão é produzida dentro do território mineiro. Então, Isso é muito importante, né, secretário? Que é a questão mais estratégica dessa questão toda da transposição. Não existe transposição lá na frente se não tiver a produção de água. Então, deveria ser até preceder, né, a transposição, a revitalização. Mas a transposição já está feita, agora nós temos que correr atrás desse prejuízo. Nós vimos aí no plano que é quase 40 bilhões de reais para se fazer essa revitalização, que é um plano, mas eu acho que fica até por mais. Adriel, pensar a indústria nesse quesito, qual que é a importância de não endemonizar o processo industrial como aquele que produz muito desses danos? O que você acha dessa história? Na verdade, existe realmente a imagem da indústria, ela está muito associada ao consumo significativo da água, assim como a agricultura e o abastecimento humano. E a gente sabe que a água ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer atividade. Sim. E para a indústria não é diferente. A gente utiliza muita água no processo produtivo e também para a higienização e limpeza e o próprio consumo humano, que é dos funcionários que fazem parte desse quadro produtivo. E são duas formas de consumo dentro da indústria e são essenciais para o desenvolvimento de qualquer atividade. Agora, é interessante, então, né, Adriel, pensar o que o secretário colocou, que uma das indústrias sustentáveis disso tudo é o turismo, né? Sem dúvida nenhuma. E, retomando o raciocínio, a água na indústria ela é utilizada como matéria-prima ou insumo. Um exemplo de como ela é utilizada como matéria-prima, a gente pode pegar até a indústria alimentícia e produção de bebidas, onde a água é incorporada diretamente no produto. Então, quando a gente fala em termos de revitalização de bacia, é muito importante garantir essa disponibilidade hídrica, tanto em quantidade e qualidade, porque ela é essencial. A partir do momento que a bacia ela começa a sofrer muita degradação e reduzir essa disponibilidade hídrica, a indústria ela sofre tão quanto a agricultura, acho que é o primeiro, por causa da produção de alimentos, e o abastecimento humano, em função do saneamento. Já na parte de insumos, nós temos a utilização, como, por exemplo, para diluição, arrefecimento, geração de vapor e energia. Agora, professor José, como fazer esse processo que o Adriel tão bem colocou, de desenvolvimento, sustentabilidade, revitalização, como caminhar para isso? Se pensamos, por exemplo... No setor industrial que você também, está... porque se pensamos que a represa de Três Marias, né, tão carente de água, o turismo abaixa, a atividade industrial também, a agricultura também. Como começar esse processo de revitalização? A revitalização ela tem vários aspectos. A gente podia recordar um pouco aqui, a bacia do Rio São Francisco ela é quase do tamanho do estado de Minas. O estado de Minas, 640 mil
quilômetros quadrados, a bacia do Rio São Francisco, 630 e poucos quilômetros quadrados. No território mineiro, cerca de 38% da bacia está no território mineiro. E o resto, os outros 60% nos demais estados. Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, tem uma parte de Goiás e, inclusive, o Distrito Federal contribui para a bacia. São 7 unidades federais. Outra coisa interessante que deve se levantar em consideração é que, apesar de no território mineiro termos menos de 40%, 60% ou 70% do volume de água que sai na foz é gerado no estado de Minas, por causa da pluviometria aqui de Minas é muito maior do que no semiárido. Sim. Então, quando se fala em revitalização em termos, e é uma coisa importante a gente falar, revitalização em termos quantitativos, e aí a agricultura é muito importante, no caso, quando você está preocupado em recuperar a quantidade de água, a vazão do rio. Agora, a revitalização envolve muito aspecto, principalmente sobre o aspecto de qualidade. E aí, o plano tem que pensar em tratamento de esgoto, evitar que as indústrias poluem os rios Eu vou e voltar outros daqui a aspectos pouquinho, disso. professor José, exatamente nesse ponto. E como que a gente vai falar de desenvolvimento dessas pessoas, milhões de pessoas? Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.